Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre porta-máscaras. Eu tô deixando aí a foto de alguns trabalhos que eu fiz, que eu mesmo, gente, fiquei apaixonada. Olha que coisa mais linda. Então, esse vídeo eu vou ensinar passo a passo e também inspiração para vocês. Olha esse aí do Flamengo que eu fiz, ficou lindo demais, não é mesmo? Então, vamos lá no nosso passo a passo do porta-máscara. Então, gente, olha só, esse do Flamengo é um porta-máscara duplo, tá? Na frente aí vocês vê, tem um bolsinho. Atrás também tem outro bolsinho, para ser de máscara suja e limpa. E as crianças, gente, não sabem ler, né? Que tá levando para a escola. Então, a gente pode botar um lado estampado e um lado liso e ensinar para a criança. Vocês viram que esse bolsinho, ele fica um para baixo, um para cima, né? O zíper. Olha essa outra opção também, todo transparente. Tá vendo? Dois bolsos, mas aí a gente bota o zíper no mesmo ladinho, porque um é o acabamento do outro. Assim fica bem legal, né? É uma opção também mais em conta, tá? Menos material a gente gasta. Não gasta o tecido por dentro e gasta menos plástico também. Então, olha essas opções, que legal. Esse aí eu fiz o viés do tecido, tá? Não é viés comprado, aquele viés que a gente já tá acostumado a comprar. Esse aí eu fiz do próprio tecido. Então, é legal assim ele ser todo plastificado do Flamengo, ele tem um tecido por dentro, mas também tem o plástico ali separando, tá, o tecido, então vai poder fazer aquela limpeza com álcool legal. Olha essa opção. A criança não sabe ler, então lado estampado, a gente pode falar para a criança, ó, esse é o lado sujo, tá vendo? Tá plastificado. E o lado liso é a limpinha. É uma forma da gente ensinar a criança e ser mais fácil para ela também. Quem tá indo para a escola agora, estamos aí na época de pandemia e estamos usando muito aí o porta-máscara, tá certo? Então, o lado limpinho, plastificadinho e o lado estampadinho seria a sugestão da máscara que já foi usada. Então, vou passar para vocês todo passo a passo, vou ensinar tudo como eu fiz. Esse aí, azul claro, também fiz o viés, tá vendo? Toda a borda com o próprio tecido, usei o viés comprado no zíper. Então, vou mostrar para vocês, vou passar a medida. Então, eu fiz com esse plástico, tá? Você pode fazer na sua máquina caseira, usar o plástico mais fininho. Mas a opção que eu dou, igual essa daí, a sugestão que eu dou, você compra um plástico fininho para sua máquina, vai usar a agulha 14 e o que mais? Não faz ela muito grande, porque ela fica mais, como o plástico vai ser mais molinho, se você fizer ela muito grande, vai acontecer o quê? Vai ficar meio desengonçadinha, tá? Não vai ficar assim tão perfeitinha. Então, se você for fazer só do plástico mais fininho, você faz o quê? Faz ela menorzinha, tá? Preste atenção. Então, eu cortei aí um quadrado 15 por 15, tá vendo? 15 por 15. Então, você não tem muita, assim, qual é o lado certo, qual é o lado errado, tal, baixo, cima, lateral. Não, 15 por 15, certinho, tá? Não vai ter dificuldade nenhuma. Vocês vão ter muita facilidade de fazer, tá? Cortamos aí 15 por 15. E aí, nós vamos tirar essa parte que faz o acabamento do zíper, tá? Eu posso fazer outros vídeos. Hoje eu vou fazer uma sem um tecido no meio. Então, a gente vai cortar o 15 por 15 e aí nós vamos tirar essa parte aí do zíper do bolso. Eu usei a própria régua como medida para me cortar, ó. Então, tem uma facilidade de cortar. Eu botei a régua em cima e tirei, né? Tá vendo? Deixei só uma pequena bordinha a mais, porque a gente sempre faz tortinho, um pouquinho, no caso do plástico, que é transparente. Então, aí tem 4 centímetros de largura. Então, ficou 4 por 15. Não que eu cortei outra peça. Eu peguei o próprio quadradinho e tirei essa faixinha, que vai ser o bolso do lado de fora, né? E vai ficar um plástico inteiro para a parte de dentro, certo? Esse é o tamanho final que eu quero do 15 por 15 que eu cortei, que eu acho um tamanho super legal.
Eu tô vendo aí porta-máscaras bem grandões, sabe? Eu não acho interessante. Eu achei legal esse tamanho de 15 por 15. Então, eu cortei dois, né? Pra ser o meu bolso. Cortei com o auxílio da minha régua, usando ela mesmo de base para me cortar. Então, aí nós vamos cortar o viés, também do mesmo tamanho, porém, a gente deixa, né, um pouquinho a mais de margem, tá? Eu deixei, tá, gente, praticamente 2 centímetros de cada lado. Eu gosto de deixar essa margem de sobra dos dois lados, tá? Porque eu também vou deixar o zíper, porque a gente precisa passar o cursor. E aí, para passar o cursor, a gente precisa de uma sobrinha do zíper. Quem tá acostumado aí sabe. Às vezes a gente precisa cortar um pedacinho do zíper para encaixar o cursor direitinho. Então, deixa, gente, deixa das duas laterais uma sobra, tá vendo? Um dedinho, 1 centímetro, 2 centímetros, tá ótimo. Eu gosto de deixar. Eu não economizo nessa parte, tá? Então, tá aí o zíper. Posso usar o zíper comum? Pode usar o zíper comum. Esse aí é o de metro, vocês estão vendo? Cortei já o tamanho certinho que eu vou usar. Eu vou pegar agora um zíper de comum, né? De roupa, aquele que já vem montadinho, para mostrar para vocês o seguinte. O zíper, né? Você tem aí, quer usar? Pode usar. Dá para tirar o cursor e colocar ali de novo. Você vai ter que fazer isso, né? Porque você não vai usar esse zíper todo. Você acaba perdendo um pouco, na verdade. Então, se você acontecer de você cortar um zíper normal, tiver que tirar o cursor, dá para colocar de novo, tá, gente? Isso acontece só de você perder ele, ou o restante do zíper, não tem como usar de novo. Então, a gente vai começar a trabalhar aí com o zíper. Nós vamos colocar o nosso viés por cima e vamos costurar aí, ó, nessa beirinha. Não deixe passar do zíper, tá? Não deixe esse viés passar do zíper, ok? Costura ele bem direitinho ali na bordinha, tá dobradinho ali aquela parte, não abrir, não tem necessidade de abrir. Então, você costura ali na beiradinha, ok? Na margem do pezinho, do seu pezinho de máquina. Eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes. Olha só, costurei direitinho. Olha, essa costura primeira aí vai ser uma costura mais de segurança, tá? Pra gente fazer aquele trabalho bem direitinho. Aí, a gente dobra o viés bem direitinho, porque ele não esteja ultrapassando os dentinhos do zíper aí, não esteja ultrapassando ali na borda certinho. Aí, nós vamos vir com o nosso plástico. Posso fazer tudo de vez? Já colocar o plástico e passar a primeira costura? Sim, se você achar que consegue, pode sim, tá, gente? Só que o plástico, ele costuma sair do lugar quando a gente costura. Olha onde eu tô botando o plástico, ó, aí no meio, tá vendo? Ele costuma sair, porque conforme o calcador ali na máquina prende o plástico, ele costuma sair do lugar. Então, o que a gente faz? Se você seguir esse passo a passo, você vai conseguir fazer com muita facilidade. Não vai ter problemas, ó, eu vou botar, casei ele bonitinho, já casa lá debaixo do pezinho da máquina. Legal ter um pezinho de teflon, tá, gente? Aí você vai sempre segurar a parte final lá do seu plástico. Não solta a mão levinha, segura ele porque ele sai do lugar. Conforme aperta aí, ó, o comecinho, vou tentar dar um zoom, ver se fica melhor. Conforme aperta aí, ele sai lá embaixo, lá no finalzinho do seu zíper. É uma pecinha pequena, mas se você fizer errado, você vai ter problemas. Então, ali, só segura ali no finalzinho, para ele não sair do lugar. Mãozinha leve, nada de segurar, de puxar, não. Só mantendo ele na posição, ok? Então, vamos lá passar uma costurinha. Essa costura vai ser também no finalzinho do nosso viés, tá?
ser no finalzinho. Depois a gente vai fazer um outro acabamentozinho aí. Então, vamos costurar aí, damos um retrocesso. Não tiro a mão onde eu tô segurando ali o plástico, tá vendo? Na parte final. Mantenho ele na posição. Prontinho. Damos nosso retrocesso. Essa é uma pecinha muito vendável, gente. Olha só. Então, ficou essa costurinha aí. Vou tirar o excesso de linha. Beleza. Agora, nós vamos pro próximo viés. Vamos botar o viés assim, ó, por cima do zíper e costurar novamente a beirinha. Nós usamos a parte pequenininha, a parte de 4 centímetros, e agora nós vamos usar o restante da parte que a gente cortou, tá bom? Então, vamos costurar ali a parte final. Gente, assim, ó, deixa o viés e o zíper praticamente bem niveladinho, bem certinho. Por quê? Porque senão depois não fica um acabamento legal, já que a peça é transparente, tá vendo como é que tá meu viés? Bem direitinho no zíper. Se um dos dois ficar a mais, não vai ficar legal. Ou o zíper, né, ficar mais do que o viés. Dobra primeiro, tá? O viés, por quê? É legal dobrar. Porque o viés, ele vinca muito fácil. Então, você não perde de ficar torto, sabe? De sair do lugar, porque ele vinca muito fácil. Preste atenção neste momento de colocar o plástico juntinho, assim, ó, na mesma direção. Por quê? Porque a gente cortou o viés e o zíper maior, né? Então, se a gente não prestar atenção, a gente acaba botando lá na pontinha. Então, botou ali na mesma direção e vamos passar aquela costura também na beirinha ali, no final do nosso viés, ok? Então, meça direitinho. E vamos passar a nossa costurinha. No comecinho assim, não tem problema nenhum a gente tá usando o pezinho normal, sem ser de teflon, porque a gente tá costurando por cima do viés. Enquanto você tá costurando em cima do viés, é tranquilo se usar o seu pezinho normal. O teflon é mais pra hora do plástico, tá? Então, você costura, mantenha a sua mão segurando ali o plástico para não sair. Pronto, dá o retrocesso. Tá aí o nosso bolso. Vocês viram que tem 2 bolsinhos, né? A gente vai fazer a mesma coisa, mais um bolsinho, ok? Olha aí. Gente, é muito rapidinho, né? Agora, a gente repete a mesma coisa, né? Se a gente quer 2 bolsinhos, né? Se não quiser só um, já tá pronto aí, um bolsinho de uma peça, ok? Então, vou mostrar pra vocês que eu repeti tudo do outro lado, fiz mais rapidinho, certo? Sempre dobra, não esquece desses detalhes, que vai te facilitar muito. Olha aí, já temos 2 bolsinhos. Agora, eu preciso trocar o meu pezinho por um pezinho de zíper. Um pezinho de zíper do lado esquerdo eu botei. Por quê? Porque eu preciso costurar esse viés aí, ó, na pontinha, tá vendo? Ele fica levantadinho assim, ó. Eu costurei na beirinha e agora eu vou costurar bem pertinho do zíper, dos dentinhos, tá? A largura mesmo do pezinho eu boto, é um pezinho daquele fininho, eu boto ali certinho, em cima do viés, bem na beirinha, e passo uma costurinha. Olha aí que legal, bem rapidinho, aí vai ficar presinho o nosso viés, bem acabadinho. Gente, vocês imaginam como a gente pode fazer essas peças, a variedade, né? Que a gente pode fazer. De detalhes, de o viés mesmo, né? Tem cada viés lindo. Essa mesmo, eu amei. Fiz essa xadrezinha, né? Petriba branca, acompanhou com uma máscara preta. Então, assim, ficou linda. Na parte infantil também, como a gente pode ousar, né? Com as cores. Então, tá aí o acabamento feito.
Olha que legal que ficou. Fiquei apaixonada mesmo. Vou fazer a mesma coisa com o outro bolsinho. Então, gente, olha, usa o pezinho de zíper para costurar direitinho ali, perto do zíper, tá vendo? Não passando, né, pra cima dos dentinhos, senão vai dar erro na hora de fechar. Então, logo após aí, a gente já pode passar os nossos cursores, tá? Então, por isso que eu deixei um pouquinho maior. Aí, eu posso cortar pra passar, não sei o jeito que vocês passam aí. Tô prontinho pros 2 bolsinhos. Olha que gracinha que ficou. Tá vendo que ficou tudo do mesmo tamanho? Tudo direitinho. Como ela é transparente, uma vai ser o acabamento da outra. Pra não aparecer a parte atrás, ficar aquela tarja preta, né? Eu já vi bolsinhas assim, aparecendo, tá? O zíper por trás. Eu não gostei. Eu achei bem melhor de você botar os dois juntos. Então, vou trocar de novo o pezinho. Tirar o pezinho do zíper. Olha aí. Vamos tirar os excessos aí da linha. Eu achei bem facinho de fazer, bem tranquilo. Então, se você tem uma máquina doméstica, você também pode fazer, tá, gente? Esse plástico, você vai lá na loja e pega no plástico mesmo para você sentir, né? Ele, se sua máquina vai costurar, tá? Você pega o seu plástico e dá uma olhadinha, ó. Aí eu tô com o plástico que é o plástico inteiro, que eu não cortei. Então, a gente vai usar ele para colocar no meio. E ele vai ser divisório dos nossos 2 bolsinhos, ok? Se eu quisesse o tecido no meio, então, colocaria o tecido do mesmo tamanho, cortaria ali o quadradinho bonitinho, colocaria o tecido, um plástico em cima e um plástico embaixo. O plástico dos 2 lados. Podendo escolher estampado, liso, do lado uma cor, do lado uma cor. Se for o tricoline, que a gente pode usar dos 2 lados, veja como esse aí, eu posso usar dos 2 lados. Bastaria um tecido, os 2 lados ficariam verde. Agora, olha esse tricoline que é estampado. Um lado é branco, então eu vou ter que ter outro tecido do lado, né? Ou repetir ele 2 vezes. Então, vamos prestar atenção nesses detalhes. As possibilidades são 1000, né? Essa hoje a gente vai fazer só com plástico. O próprio plástico vai dividir os 2 bolsinhos. É uma opção também mais em conta para você estar vendendo, tá? Você tem que dar opções para o seu cliente. Tanto uma que vai ter 2 tecidos por dentro, vai gastar mais 2 plásticos, né? Vai ser bem mais incrementada, como uma simples, como essa. Eu só gastei um plástico por dentro. Então, olha só, se ela tivesse de cabeça para baixo, ia aparecer essa tarja preta. Então, eu colocando os 2, olha, os 2 juntinho, um fazendo o acabamento do outro, o que acontece? Ficou uma perfeição só, dos 2 lados, tá vendo? Um tampa o outro, perfeito. Algumas pessoas não gostam de colocar assim, porque vai agregar-se uma camada maior. Gente, mas não fica muito grosso, não fica grosseiro. Só você fazendo para você ver. Olha aí na minha mão. Dá para vocês sentirem como tá super fino? Agulha 14, a linha de poliéster normal, que a gente é acostumado a usar na máquina. Chegou a hora do zíper, do viés do zíper, vai devagarzinho na sua máquina, que passa por cima tranquilo, muito tranquilo, tá? Então, você vai ali, desce a agulha, que vai legal. Olha aí, você ajeita todinho. E depois a gente vai refilar o plástico um pouquinho, sempre vai ter uma sobrinha. Você pode arredondar nesse momento também, tá? Arredondar, essa eu fiz quadradinha. Vou passar os meus cursores, vou refilar todinha. Então, primeiro vamos botar os cursores e depois a gente refila, deixa tudo bonitinho, tá? Pra ficar mais certinho. A gente pode fazer uma costurinha de segurança, tá? Eu vou acelerar o vídeo aí, porque eu fui botando os cursores, 2 lados, né? Eu
eu passei o isqueiro queimando o zíper, uma dica super legal. Faça isso, porque você vai ter uma peça que vai ser muito mais durável, né? O zíper, ele desfia, a gente já sabe disso. Então, dei uma queimadinha ali por trás no zíper, bonitinho, depois de ter refilado. Queimei e tal. Fiz uma costurinha de segurança. Você pode fazer essa costurinha em volta de todo o porta-máscara. Ou você pode fazer só, por exemplo, 4 pontos, né? Dos dois lados, em cima, fazer só aqueles pontos de segurança, para não sair do lugar. O plástico tem esse probleminha da gente estar pressionando ele com o pezinho e ele sair do outro lado. Então, prenda bonitinho, tal. Se você acha que só com os prendedores também dá certo, pode prender só com os prendedores. Eu não garanto muito não, tá, gente? É melhor a costura. Então, agora que a gente viu que ela tá toda presinha, toda bonitinha, a gente vai pegar o viés. Lembrando que pode ser o viés comprado ou o viés que você fazer, tá? Corta uma fitinha ali, que vai dar pra passar, contornar e faça. Eu dobro a pontinha pra fazer o acabamento. Vou colocar na parte de baixo, ok? Vou abrir todo o viés, eu abro todo. E passo a costura nessa marcação aí que tá vincado, que eu abri. Nesse momento, você tem que costurar devagar. Só isso, tá, gente? Devagar. Vai devagar, pare na quina, gire o seu porta-máscara com a agulha para baixo. Então, não vai sair do lugar. O próprio viés, ele se ajeita, faz aquela quinazinha ali, quadradinha, entendeu? Você não vai ter problema se você seguir essas dicas. Seguir essas dicas. Abaixe o seu pezinho. E como ele é um tecido que vinca muito fácil, sério, gente, você não vai ter problema. Olha aí, vai costurando em volta, devagar. É uma peça pequena, você vai costurar devagar, passa por cima do zíper devagar. Chegou no cantinho, levanta o pezinho, abaixa a agulha primeiro, né? Levanta o pezinho e gire o porta-máscara. Ele assenta super bem. Se for o viés que você está fazendo, você vai fazer o viés direitinho, passar, ele também vai se acomodar muito bem na sua peça. Tá, gente? Eu fiz com o próprio tricoline, deu muito certo. Então, olha, tricoline 100% algodão, tá, gente? De preferência. Vocês estão vendo? É bom a gente ver, assim, outra pessoa fazendo, que a gente vai pegando um jeitinho. Olha só, fui costurando devagar. Parei na quininha, girei. É uma peça muito boa de fazer. Então, dessa peça você faz o porta-higiene, bocal, você faz muitas peças também. Pode colocar alcinha. Girei, tá vendo? Já tô chegando ao final. Acerto direitinho, passando por cima do outro. Viés. Pronto. Dou o retrocesso. Vou cortar o excesso do viés. Cortei meio assim de lateral, né? Porque a gente não fica muito grosseiro o acabamento. Vamos passar o viés para todo pro outro lado. Olha que gracinha que já ficou. Olha como é que ele assenta bem na peça, no plástico. Vocês viram que não é um plástico grosso. E só tem, no caso aí, 3 plásticos. Olha só que perfeição. Tá perfeitinha, gente. Agora a gente dobra, ó. Ele já tá dobrado uma vez, normal. Eu vou dobrar mais uma. Tá vendo? Eu não tirei a dobra que ele tem e dobrei mais uma. Ficou fininho assim. Por quê? Porque eu preciso que a costura que eu passe em cima dessa outra costura, tá vendo? Em cima da primeira costura. Então, ela vai esconder a costura e vai sair em cima do viés. Dobra. Você dobrando em cima da costura, você vai saber que a sua costura vai sair em cima perfeito. É só você não sair daí de cima.
não sai de cima do viés. Clipa. Gente, esse clipe de papel é muito bom. Clipa, já dobra com antecedência o seu viés, porque já sabe como que tudo vai casar perfeitamente. Bota o clipezinho segurando, vinca se necessário, dá uma vincadinha nele, apertando assim, ó. O que vai acontecer com as quininhas? As quininhas se adaptam também muito bem, gente, se você fazer da mesma forma. Vai costurar até o final, chegou na quininha, abaixe a agulha, suba o pezinho e gire. Olha só, na quininha, vai costurando, chega na quininha, levanta, abaixa a agulha, dá aquela girada no porta-máscara e vai costurando por cima, ok? Então, vamos lá, eu dobrei todo assim, já antes. Não dá trabalho, tá, gente? Você faz o seu primeiro teste, que você vai ver, vai perder o medo. Não ficou grosso, né? Para outros tipos de máquina. Eu tô falando muito da máquina caseira, gente, porque os vídeos aí no canal são da nossa Elgin. Eu tô com elas aqui ainda, tá? Com a Elgin Zig-Zag, com a Elgin Super Gênio. Não vou me desfazer delas, vocês estão me vendo aí com uma máquina industrial. Mas eu vou continuar com as minhas máquinas, tá? Olha, aí vai costurando com calma, tirando os clips. Veja, eu tô mostrando direitinho do jeito que eu fiz. Veja se tá difícil. Não tá difícil, né? Ó, devagarzinho, parei, girei. Pronto. Olha a quininha, gente, que gracinha, tá ficando perfeito. Olha aí, tô costurando. Então, um pezinho de calcador de teflon, nesse momento você não vai ter problema, porque os dois lados estão com viés. Você só vai precisar do seu calcador de teflon a hora que você costura um lado tá plástico, tá? É aí que você precisa. Então, podemos personalizar, podemos colocar um nome no nosso porta-máscara, tá vendo? Eu tô te dando aí a base. Eu vou mostrar no final também os outros que eu fiz, né? Como eu botei no começo, eu vou colocar também para vocês verem. A gente pode usar muito a nossa imaginação, uma costura dessa, uma costura criativa. Então, bora fazer, gente. Vai ajeitando com a mão, tá vendo? Você vai puxando ali no lugar do zíper. Puxa o seu viés, ele vem direitinho. Material muito legal de trabalhar. Estamos chegando já ao final, nosso porta-máscara. Já tá lindo demais. Vamos tirando os excessos de linha. Pra gente não costurar por cima e nem aparecer, já que o plástico é transparente, né? Não vamos deixar nada por dentro, nenhuma linha aí no zíper, quando a gente costurou no viés, pra não ficar aparecendo, depois ser difícil de tirar, tá? Tenha calma, não acelere, gire, você pode dar uma meia voltinha, tá vendo? Se quiser dar um pontinho, aí sim girar e finalizar. Pegaram todas as dicas, gente? Se for fazer na máquina caseira, compre um plástico mais fino e não faça ela muito grande, não ela fica desajeitada. Olha aí, prontinho, os dois bolsos estão do mesmo sentido, uma fazendo acabamento para outra. Olha que perfeito. Então, mais uma opção aí para vocês. Olha o viés perfeito, usando todas as dicas que eu passei para vocês. Gostaram? Então, vou botar as fotos aí das outras que eu fiz. Gente, olha que linda, viés de tecido, tá aí no zíper, ó. Que lindo, um lado liso, um lado estampado pra menina, cupcake. Ficou uma delícia, né?
Essa transparente, opção mais em conta, toda de viés de tecido, gente. Toda de viés de tecido que eu mesma fiz. Pequenininha para não ficar desengonçada. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like aí no canal e se inscreva no canal, tá bom? Tchau!